Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas não é só querer ter o dinheiro, você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e arrogância com o dinheiro não vai combinar muito. Então, nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes. E não só alcançar a prosperidade em si, né? O pataco em si, né? Como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então, não perca esse curso, hein, filhotes? Eu queria te perguntar, Wandinha, sobre essas confusões, porque você lá no Danilo Gentili falou que vai ter porradaria. Eu quero saber mais detalhes aí. De brigas durante a eleição. Eu vejo essa vitória do Lula, mas também traz à terra em muitos conflitos, né? Por isso que na espiritualidade, não só eu, mas acredito que muitos religiosos, a gente prega muito a bondade, a compreensão, orar pela terra. Porque o Lula, o que acontece? A versão dele diante da terra, do Brasil em si, do país, é kármico, né? Então, por mais que na terra, são políticos, essa confusão toda é de político, não. Dentro e por fora de tudo isso, tem uma visão espiritual muito grande em cima de tudo isso. E se você for ver a história do Lula desde o começo, daquelas palestras, daquelas coisas todas, daquelas arruaça de rua, ele sempre lutando, ele sempre batalhando, tem também o lado positivo dele, que é da guerra, de lutar. Mas ele com o Brasil em si, ele crava ali uma raiz kármica muito grande. Pode ver que ele passou por todo um processo de humilhação. Depois veio aquele processo maravilhoso, que era o processo da vitória, aonde, querendo ou não, o Brasil parou, né, para comemorar aquela vitória. Uns odiar, outros comemorar, mas naquela época foi mais comemorar do que odiar. E depois, com o tempo, veio a derrota, né? A perca da mulher, a destruição, a miséria, né? Aquele espírito devorador atacando ele de novo. Prisão, né? A prisão. Ele o quê? Ele sobreviveu a todos esses ataques. Imagina um homem na idade que ele tá. Perdeu o neto, perdeu a esposa. Com certeza, se fosse um fraco, teria se matado. Ou teria se suicidado de uma outra forma. Ou o próprio universo, se não tivesse um propósito maior com ele, teria tirado ele de cena na cadeia. Porque ali para ele foi testado espiritualmente, o Lula ele foi testado em todos os sentidos naquela cadeia. Porque perante os olhos externos, mordomia, um presidente, tá dormindo em casa. Eu não via isso, porque eu acompanhei muito na espiritualidade isso. Independente de quem ele era, eu rezava também muito por ele. E nesse sofrimento todo, mostrava muitas vezes o desligamento da alma. Então, realmente, viver ali para ele não é um conforto como todos diziam que eram. Porque ali um homem naquela idade sonhou tanto para ganhar uma presidência. De repente, um presidente numa cadeia. Então, ele teve um ataque espiritual por pessoas usadas na Terra em todo o sentido. Então, na verdade, foi um ataque muito grande espiritual que usaram pessoas para contribuir com esse ataque. E o Lula, espiritualmente, ele ganha uma meta espiritual muito avançada, porque ele foi testado perante Deus em todos os sentidos da vida. Porque ele saiu de um umbral, que é o nascimento, a vida, guerrilhou, lutou, venceu como presidente. Depois ele foi do céu ao umbral de novo. E agora ele está voltando do umbral de novo para uma nova presidência. Porém, essa nova presidência... eu não vejo ele cumprindo ela até o fim. Então, infelizmente, ele acaba, né, tendo desligamento de terra antes de cumprir o mandato. Então, se tem um mandato ali de 4 anos, se não me engano, ele não chega a isso. Porque ele vai ter problemas de saúde, traz a preparação para o desencarne. Mas o que eu fico muito honrada, eu médium falando, independente da política, ele como homem, de tudo que ele passou, ele acaba desencarnando numa honra. Então seria muito triste para esse espírito se ele tivesse tido desencarne naquela cadeia ou com a perda da esposa, que ele sofreu demais. Imagina você perder um neto e não poder ver o neto, né? Então, naquela situação toda, tirou pessoas que ele amou.
Então ele teve todos os baques e facadas do mundo espiritual ali para ele. E agora o que acontece? O ganhar essa eleição não tá nem ligada muito à política terra, e sim uma força espiritual bem maior do que a terra para ele. Porém, ele é só uma forma de falar, olha, filho, realmente você foi o vencedor em termos de humanidade. Tá aqui o troféu. Nem que ele não fique saboreando esse troféu até o fim, mas que ele, pelo menos, passa pela outra fase com a dignidade de como começou. Então o presida vai ser o picolé mesmo. Quem tá dando joia finalmente sou o presidente. Ele e o Temer conseguiram. E ele em si... House of Cards. Ele tá entrando, ele tá voltando agora, mas numa sabedoria esse homem, vocês não têm noção. É como se ele tivesse nesse tempo inteiro de afastamento, colocado assim uma estratégia, ficou lutando ali dias e dias para lutar. Inteligência é o que ele mais tem. E mostra ele buscando todas as estratégias. Imagina isso, né? Ele vai jogar o doutorado dele na mão de um menino de rua. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Então, é uma parceria que ele não tá jogando errado. Tá certo, então. Dia, mas aí só uma curiosidade, já que entramos nesses métodos aqui. A morte do Lula aí é morte natural? Acontece realmente ou tem uma manipulação? Natural. Aqui traz. Eu não vejo tanto vida longa para ele após essa vitória. Ele não, infelizmente, ele não vejo ele saboreando tanto. Lógico, quem comanda é Deus, né? Tudo pode mudar. De repente, não, filho, você vai ficar mais um pouco. Mas ele vai ter uma morte com dignidade, porém natural. A confusão que eu vejo é que vai ter muita confusão mesmo, né? Assim, em termos de, de novo, passou por tudo isso e agora virou presidente de novo. Mas se você for ver a linhagem, a escrita da espiritualidade, ele é mais do que merecedor de ter essa vitória. Perante a espiritualidade. Pelas penitências que ele passou e em nenhum momento perdeu a fé. Continua ali guerrilhando. E o ataque foi pesado. Muito pesado. Ele foi atirado, ele foi atacado para todo quanto é lado. E aí, se não bastasse só atacar ele, atacou famílias, né? Porque veio esposa, veio neto. Ele teve perdas em todo sentido. Então, perante a espiritualidade, ele foi testado assim. Tirou tudo. Tudo. Até quem ele mais amava. E testou o amor dele. Ele se manteve intacto. Então, merece. Espiritualmente, merece a vitória que vem, né?